Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma live aqui com a UI. Hoje vamos falar mais alguns cases nossos e vamos falar principalmente sobre furos em viga, o destemido furo. Esse cara pode acontecer, não pode acontecer, vai dar discordância. Nós vamos trazer alguém aqui de estrutura, alguém aqui de hidro. Espero que não dê briga essa conversa de hoje, mas vamos botar. Para falar com vocês, eu vou trazer duas pessoas aqui bem especiais que trabalham nessas áreas e que vão comentar um pouquinho aqui. Deixa eu botar elas aqui na tela. Daí, meninas, vocês já estão aparecendo para a galera aqui na tela. Vamos lá, vamos se apresentar de novo, talvez o pessoal não conhece vocês, né? Pessoal, eu sou a Ana, né? Eu trabalho aqui na gerência de projetos e estou falando de Santa Catarina, Blumenau, mais especificamente. Meninas, Thaís, te apresenta que tu já está aqui na tela grande para mim aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou de Santo Antônio do Sudoeste, divisa com a Argentina. Trabalho com a parte de projetos estruturais e sou eu ali onde acabo recebendo bastante furação, e a Sabrina aí é responsável por metralhar a estrutura. Pessoal, para quem não sabe, Santo Antônio do Sudeste é Paraná, estado do Paraná, então estamos no sul. Sabrina, agora você, minha querida, se apresente aí para a turma, diga o que você faz aí. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Sabrina, eu sou engenheira civil. Eu estou um pouquinho distante aí das meninas, que eu estou em Minas Gerais, uma cidade bem pequena chamada Santa Vitória. E eu sou aquela pessoa que faz a solicitação de vários furos em viga, que deixa a Thaís aí, que é da parte de estrutura, bem feliz, né, Thaís? Pessoal, por isso vocês viram aqui que eu tô aqui no meio dessas duas aqui para evitar qualquer tipo de conflito hoje, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que daí tá, beleza. A Thaís faz o projeto estrutural e a Sabrina vem fazendo hidro e quer furar tudo, quer metralhar o negócio. Como é que se resolve esse tipo de coisa, né? Então, acho que a gente vai mostrar dois cases aqui bacanas hoje, né, meninas? Para eles, para ver como é que a gente faz essa solução desses problemas. Pode furar, não pode furar, qual o tipo de solução que dá para fazer, então, né, nessas situações. E eu vou deixar elas falar um pouco aqui para mostrar isso para vocês, que eu acho muito legal a forma com que elas trabalham junto já, a forma com que uma já entende a cabeça da outra aí, para começar esses trabalhos e a gente achar uma solução para o projeto, né? Então, acho que, Sabrina, vai começar com você, né? Você pode compartilhar a tua tela. Isso, Então, acho que vamos mostrar o projeto, né? Vai ficar muito legal do que nós só falar, né? perfeito. Pessoal, a gente vai mostrar dois projetos para vocês hoje. Esse primeiro aqui é da nossa cliente Isadora Maestre, uma arquiteta que já recorrente aqui dentro da UI, a gente já fez mais de um projeto com ela. E para começar, para contextualizar, por que que a gente precisa de furos em viga? Então, assim, Antes eu vou dar uma informação, Sabrinex. Só para ah, dizer, pessoal, essa obra aqui, só para vocês terem. A gente falou, ó, eu tô em Santa Catarina, a Thaís tá no Paraná, a Sabrina tá no Minas Gerais. E essa obra aqui é em Santa Catarina, coincidentemente, né? Na cidade, acho que de Florianópolis, correto? Eu gosto de localizar o pessoal porque não só um I pessoal trabalha de forma remota, como também a gente presta esse trabalho, esse trabalho personalizado para qualquer lugar do Brasil. Então vocês vão ver obra aí do país inteiro rodando aqui. Essa aqui especificamente ficou em Santa Catarina, né? isso. Legal. Continua, Sabrina. Desculpa ter te incomodado aí. Não, sem bronca. Vamos contextualizar para ver que a gente está se espalhando aí pelo Brasil. Isso. Pessoal, o seguinte, furos em viga, principalmente parte sanitária do projeto hidrossanitário, porque são tubulações maiores, se a gente tem um vaso sanitário, é 100 milímetros no mínimo chorado, não tem como diminuir. E também na parte pluvial a gente tem, às vezes, furos que vão ali de 7,5 centímetros, 10 centímetros, depende um pouco assim da concepção do projeto. Então, a Quando você fala princípio, sanitário, Sabrina, você está falando do esgoto, né? Vamos. Deixa. esgoto E água da pluvial, rede chuva? de esgoto pluvial, a água da chuva que é a parte pluvial. Como se diz, o hidrossanitário a gente pode dividir em duas disciplinas, né? Que é o hidráulico, de água quente, água fria, alimentação, e a parte sanitária que vem em esgoto pluvial. É ali que dá o pepino. É ali que o bicho pega, é ali que é mais complicado e, É. inclusive, assim, eu venho contabilizando tempos de projeto e o tempo do sanitário é bem maior, porque envolve muito mais o pensamento e a análise que o hidráulico. Então, ele é o cara que tem que bastante atenção ali com ele. Legal. Porque Então, senão dá assim, merda, tipo, oficialmente. literalmente, né? Tá bom, tudo bem. Pula essa parte, pessoal. Tira da programação. Vamos Continua. Corta o pular vídeo. essa parte, corta o vídeo. Pessoal, então é assim, como que a gente começa uma concepção de um hidrossanitário? Eu já quero levantar minha mão e me defender que eu faço furos, mas somente quando realmente é necessário, porque a gente entende que é possível sim, mas se não tiver um trabalho de ter que locar um furo na obra,
É mais simples tu fazer isso sem estar passando por uma furação. Mas há os casos que a gente não tem como correr. Então, Thaís tem que me aguentar aí para a parte da furação mesmo. Mas A vamos falar Thaís de tá, a esgoto gente, só pra primeiro. vocês falar, pra aguentar a Sabrina, a gente investe em terapia, coisas assim pra Thaís. É, Diariamente. Diariamente. Meditação e tal, né? muita conversa, relaxamento, exercício, atividade, então tudo para a gente fazer um trabalho colaborativo e em paz, né? Para todo mundo sair amigo no final, né, É Ana por isso Amélia? que é importante a gente estar longe um do outro, trabalhar remoto também ajuda nesse sentido. O A lado empresa bom do negócio. teve chance de trabalhar fisicamente junto, mas foi desconsiderado Foi depois de ver desconsiderado para como evitar que era. conflito. Era meio bravo, né? Mas enfim, pessoal, a concepção do projeto, a gente inicia, o foco dos furos é realmente a parte sanitária, ali o pluvial e esgoto. Então, o que acontece? A gente lança banheiros, lança todos os ambientes hidráulicos e parte pluvial, e a princípio a projetista do Hidro, ela sempre tenta observar um local, uma passagem, sem estar passando por viga ali para poder não ter que fazer furação. Nesse projeto da Isadora, usos sanitários foi até bem tranquilo, porque os meus tubos de queda, a gente está com uma visualização aqui do segundo pavimento dessa obra. Ah, legal. Pessoal, só para vocês entenderem, essa é a plataforma que a Sabrina faz o projeto dela, o hidrossanitário. Então, ela traz como vocês podem ver, ela trouxe a arquitetura, ela trouxe a estrutura da Thaís, né? E aí ela começa a pensar o projeto, né? Então, vocês estão vendo aí a plataforma que ela já faz todo a modelagem, pensar no projeto, assim como também os cálculos necessários. Isso, perfeito. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma visualização da planta de arquitetura e eu consigo ter uma visualização só da estrutura, que isso daqui eu puxei o IFC da Thaís para dentro do programa da AutoK, o K-Builder, fiz um corte nele para eu visualizar onde estavam todas as vigas, onde estão posicionados os pilares, porque isso aqui é fundamental para a gente já trabalhar pensando na compatibilização, já pensando em quais broncas que a gente vai encontrar aqui no projeto. Então, eu trabalho com a planta da Thaís, principalmente ali de estrutura, e eu trabalho com a arquitetura limpa. Então, as duas ali já me auxiliam bastante nos lançamentos. Então, por exemplo, esse sanitário foi bem tranquilo, porque assim, a tubulação que sai do vaso sanitário, essa é no mínimo 100 milímetros mediante a norma. Então, eu consegui fazer uma descida TQ2 e eu vou mostrar onde que ela está descendo aqui no projeto. Ela vem na Pessoal, dispensa. deixa eu falar. TQ, que a Sabrina fala, quer dizer tubo de queda. É a passagem do esgoto de um pavimento para o outro, né? Quando tem que descer. Então, isso é o TQ que ela tá falando. E quando ela falou também ali, ó, a saída de 100 mediante a norma, não é nem só mediante a norma, é porque também os vasos são preparados para sair de 100, né? Então já tem a conexão ali para você colocar um tubo de 100 milímetros, que é 10 centímetros, pessoal, de diâmetro. E também, se botar menos que isso, se tu quiser fazer um enjambre, vai dar problema sério. Então, o mínimo é de 100, porque senão tu não consegue ter um uso adequado da tua bacia sanitária, beleza? Isso, perfeito. A norma exige ali os diâmetros mínimos conforme o tipo da peça que a gente está conversando. Então, ó, aquele banheiro, o meu tubo de queda, ele está descendo dentro de uma dispensa. Então, é a situação mais ideal que a gente consiga fazer essas descidas desses tubos em locais que não vai agredir em nada na arquitetura. Então, esse aqui é aquele banheiro que a gente estava vendo superior e a descida nele aqui dentro da dispensa. Ó, Então, legal, essa daqui é um... pessoal. Eu vou fazer mais um adendo, Sabrina, desculpa, mas é que para nós já está muito claro isso, mas essa é a visão Sim. 3D do projeto, né? Então, ó, a arquitetura está ali em 2D, o 3D que a Thaís fez já vem, né? Então, já vem aquele plano de corte que ela fez, aparece na planta baixa, mas ela também já consegue ver cada lançamento dela. E o que vocês estão vendo em magenta aí, em rosa, é a tubulação de esgoto que ela está falando. Então, né, a gente bota por cores para ficar mais fácil. Ó, agora ela selecionou, ficou azul ali, ó. Então, é isso que ela está mostrando para vocês, porque daí não é só a visão lá do 2D. Aqui a gente consegue entender também todas as interferências. Ajuda muito isso para a gente, né? Isso, perfeito. Então, essa visualização do 3D deu para ver ali que aquela situação desse banheiro é bem tranquila, porque eu consegui fazer uma passagem sem estar perfurando nenhuma viga, que a gente desceu bem do ladinho da viga, mas não perfurou ela. E melhor ainda também porque a arquitetura, eu não estou afetando a arquitetura, fazendo um shaft no local da casa que vai ficar muito visível. Então, a gente dá preferência para fazer esses shafts dentro de banheiros, na área do box, dentro de dispensas, dentro de lavanderias, áreas que sejam menos nobres da casa, digamos de uma forma assim. Legal. Só E que só nem para vocês saberem também, pessoal, quando a Sabrina faz o estudo dela, e ela já vem na cabeça dela uma proposta de shafts. Então ela diz, olha, eu acho que dá para colocar isso na dispensa. Mas isso também exige a colaboração do pessoal da arquitetura, nesse caso que foi a Isadora e tal, porque daí a Sabrina vai lá e troca um pai e bola dizendo, olha,
tá tudo aqui. Tem algum problema esses shafts estarem aqui também? Porque às vezes, né, não é o que a Sabrina pensou. Então, tem toda uma troca. Aqui hoje nós vamos falar muito da estrutura com o hidro, mas o pessoal da arquitetura participa ativamente dessas decisões também, né? Isso, perfeito. Então é isso, um shaft ali bem tranquilo numa área de dispensa, geralmente ele nunca é recusado, não. Ele é bem aceito ali pelo pessoal da arquitetura, auxilia a gente no hidro, a gente não mexe tanto com o pessoal da estrutura. Só que a realidade nem sempre é essa, e a gente vê em situações que a gente realmente precisa dos furos em viga. Aí, neste projeto em especial, a gente teve mais furos ali da parte pluvial. Aqui em cima, na parte da cobertura, a gente tem uma parte que é em telhas e uma parte que é ali em laje impermeabilizada. Então, o que eu vou mostrar no 3D aqui é uma captação dessa laje impermeabilizada. E aí, consequentemente, como eu estou trabalhando assim, aqui é a visão que a gente tem do nosso quarto na suíte master e em cima aquela captação. Então, Essa é por baixo, como se fosse o forro do quarto, né, Sabrina? É isso, né? isso, exatamente. Então, tô tipo assim, aquela captação minha tá mais ou menos aqui assim desse lado. Só que para eu descer um tubo dentro da suíte da pessoa para fazer um dente lá no canto, seria muito desconfortável. Não é um local favorável para eu estar fazendo isso. Então, aqui a gente observando aqui o teto, o forro do nosso suíte. Então, para não descer nenhum tubo dentro daquela suíte, aí a gente precisou optar pelas furações em viga. Como é uma laje impermeabilizada, ela não tem a calha, como está aqui do outros lados, é um ponto de captação direto na laje. Então, aqui aí a Thaís viabilizou para a gente, faz-se um estudo, a gente observa bem. A Thaís tem mais expertise, ela faz a análise, mas eu já olho assim, eu estou furando uma viga biapoiada, ou seja, uma viga que ela tem apoio dos dois lados, ela tem dois pilares e ela está se apoiando. Mas se é uma viga em balanço, se é uma viga que tem pilar nascendo nela, a gente vai mostrar isso melhor mais para frente, mas não é só assim, a viga tem tanto de altura, eu posso furar. Depende muito da análise e a Thaís entra nessa parte para dizer se está ok, se a gente precisa arrastar um para lá ou para cá. Ô, Sabrinex, legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas isso assim, ó, de saber qual viga que é melhor pra furar ou não, isso tu. Porque tua especialidade é o hidro, certo? Isso tu Isso. já sabia do estrutural? Como é que tu foi aprendendo melhor isso aí? Como é que funcionou esse conhecimento? Porque eu achei muito bacana tu já pensar lá na estrutura, tu sabe talvez qual viga que é mais crítica ou não, né? Pra pensar. Mas isso tu já sabia de mão? Tu já sabia tudo isso? Ou tu foi adquirindo esse conhecimento aí? Como é que foi? A vida começou com vários nãos, Ana. Não que até hoje ela ainda tem, mas já deu uma melhorada. Mas eu não sabia, tipo assim, de um exemplo. Essa viga, vamos falar, eu não vou cortar aqui agora porque demora um pouquinho, Uhum, mas ela tá com, vamos falar, 40 centímetros de altura. uhum, E aí eu faço uma observação. Vamos pegar lá por cima, para exemplificar. Por exemplo, aqui eu tenho uma furação em viga, e se essa viga é de 40 centímetros, eu tenho que furar no mínimo uns 45, 50 centímetros do apoio para poder fazer essa furação. Então, não posso colocar essa furação, ela não podia vir aqui no cantinho, porque é bem no encontro de viga e pilar, onde tem mais ferro, então não tem condição de passar. Então, tem distâncias normativas, se eu vou fazer 2 furos, eu tenho uma distância, se eu vou fazer um furo, eu tenho que ter distância ao apoio. E tudo isso a gente foi aprendendo com o quê? Com essa troca da equipe. Então, sempre nos primeiros era mais difícil, mas pode ver que depois dos outros projetos a gente já vai criando aquele feeling para saber mais ou menos onde pode dar certo ou não. legal, Sabrina. Essa é a ideia. É isso aí que eu queria chegar mesmo, porque, pessoal, é muito legal. Assim, você não tem que saber tudo, né? Não é isso, né? Cada um tem sua especialidade. Mas eu vou dar exemplo. Da minha época aí, quase 20 anos atrás, a gente queria fazer uma furação. Ah, pode fazer o furo? Não. Morri ali. Então tu nunca aprendia onde é que tu podia fazer o furo direito, né? Então hoje, com a questão do BIM, a questão do trabalho colaborativo que a gente tem, não é só o não, né? Tipo, não, poxa, aqui tá difícil porque eu tenho um aço, porque eu tenho uma viga assim, porque tá no balanço. E se a gente, eu já vi muitas vezes, né, Thaís aí vem com e se a gente traz mais pra cá, Sabrina, ó, porque aqui fica melhor, mais no meio do vão, mais pra cima, mais pra baixo, Sabrina, o Celso, toda a galera aqui. Então, eu vejo muito essa troca acontecendo e eu acredito que essa troca faz com que vocês do hidro tenham mais noção da próxima vez onde é que for fazer o Com furo, certeza. né? Uhum. Já vai sabendo estudar melhor essa questão também. E a própria galera do estrutural já pensando onde colocar, onde tirar vigas. Putz, não, mas aqui é uma coisa de banheiro aqui vai atrapalhar o pessoal do hidro. Vou tirar uma viga daqui. Eu já vi várias vezes eles fazer concessão pensando lá no hidro também, né? Então acho que essa troca vai engrandecendo o trabalho de cada um, né? E vai melhorando cada vez mais a qualidade dos projetos também, né?
Que é bem legal essa troca que tu comentou, Ana, porque realmente, assim, o projetista estrutural, ele está analisando a arquitetura e fazendo o lançamento dele com base, não vou lançar um pilar numa janela, eu tenho aqui um balanço, eu preciso viabilizar esse balanço, mas eles não vão fazer, como se diz, se já pensar previamente, nossa, aqui vai ter um furo da parte pluvial, da parte de esgoto. Então, assim, eu dou muito pitaco e a Thaís sempre é muito receptiva, os outros projetistas dão ir também, porque às vezes a gente realmente altera um pouco a concepção estrutural e o nosso segundo case ele vai mostrar um caso bem legal disso, porque é um trabalho colaborativo e essa questão de todo mundo estar trabalhando em conjunto, não baixar a cabeça cada um num canto, a gente consegue evitar isso aqui acontecer em obra, putz, eu vou ter que passar isso aqui por algum lugar, vai ter furação. Então, eu acho muito legal a gente fazer essa construção. A Sabrina tá falhando para vocês, pessoal, ou só para mim? Eu acho que a minha conexão Agora, falhou, vou deixar as meninas falando. já para uma das beleza. Mas é isso, pessoal, vamos tocando então, não sei se a Ana tá com estabilidade e vai, bora lá, Thaís, vamos Vai. dar informação para Manda esse ver, daqui pessoal a aí, pouco se eu ela entro. puder ajudar. Não, beleza. Pessoal, mas é isso, o trabalho colaborativo ele é bem legal, eu acho que assim, a gente antecipar isso no projeto é muito importante para não ter dor de cabeça na hora de fazer a obra, de executar, para ver o que pode ser feito, para corrigir isso que não foi pensado antes. E aí, nesse caso aqui desse projeto, foi mais da parte pluvial, a gente tem alguns furos ali. Então, como a gente comentou, o projetista do Hidro acaba pegando esse conhecimento, um pouco dessa troca de informações, para ver mais ou menos onde que seria. Mas realmente eu preciso do projetista estrutural para viabilizar, porque não é só olhar as dimensões desse elemento estrutural para ver distanciamento de apoio e tudo mais. Aí entra a parte da Thaís para analisar como que está por dentro, né, Thaís? Que aqui eu estou visualizando só por fora a volumetria da viga, mas eu não estou sabendo o que está passando ali por dentro. Na realidade, até esse projeto em específico, quando a gente passou as tubulações, algumas vigas até a gente teve que aumentar um pouquinho a altura, né? Porque aquele furo em si não passava em nenhum ponto da viga, por mais que a gente analise todas as deformações dela ali, carregamentos, né? Momentos fletores e tal, tudo isso envolve onde a gente vai poder furar ou não. Então, a gente fez essa adequação, né, vendo ali como é que a estrutura estava trabalhando e poder aplicar as furações. Então, a princípio, a gente teve aí essa estrutura, principalmente, a gente já teve alguns elementos de vigas um pouquinho maiores, né, então a gente podia trabalhar ali com vigas de 45, 50, tem algumas até de 60, e a gente consegue passar o furo com mais tranquilidade, né? Eu acho que tu já terminou tua apresentação aí, Sabrina? Tem mais alguma observação? Eu vou fazer só umas observações aqui, pessoal. Voltei? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ok. Não, obrigado, minha conexão caiu aqui. Algumas observações que eu acho legal fazer, pessoal, é o seguinte. Sobre a furação, né? Então, tem essa questão toda do aprendizado, de troca que vai acontecendo, e a estrutura pensar no hidro, o hidro pensar na estrutura, e isso vai ficando melhor. Tem a questão, por exemplo, essa viga aí que a Sabrina selecionou aí, por exemplo, essa não é uma viga alta que ela tem que estar aqui por causa da estrutura ou por causa do hidro. Ela também faz um papel na arquitetura, um papel de fechamento de esquadria ali que se fazia. Então, às vezes o pessoal diz, meu Deus, mas tem uma viga desse tamanho pra quê? Numa casa dá pra construir 5 andares. Gente, mas a viga ali, a armadura, nem é isso. Ela tá ali pra fazer um papel de fechamento de esquadria gigante que vai ter ali. Então, tudo é pensado, tudo é analisado, né? Tipo de laje, tipo de furo, alturas. Então, tem viga que não dá para furar, pessoal, realmente, né? Tem viga que dá tranquilamente. Tem viga que tem que aumentar a altura dela para isso. Tem viga que dá pra gente tirar. Já teve casos que, Ana, chegou pra mim, eu não consigo, essa viga é muito pequena, não dá pra fazer o furo. Eu cheguei, mas precisa dessa viga? Aí, putz, verdade. Daí, mudou lá, botou a viga pro outro lado, tirar um piloto pra cá, resolveu. Então, existem N maneiras e a gente está sempre em busca dessa solução. Porque esses tubos que a Sabrina falou, que é esgoto e pluvial, são tubos grandes, pessoal, são tubos que interferem. Uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal tem dúvida, porque sempre pedem para nós aqui, né, Sabrina, assim, mas não dá para colocar isso dentro da parede, dentro da viga, assim, passando na vertical, pessoal?
Aí eu acho que eu mato a projetista da estrutura do coração, né, Thaís? Legal, Thaís. Explica pro pessoal assim, ó, por que que não é que é impossível, de novo, né? Não é impossível. Mas por que que é complicado passar um tubo de 100, né, de 10 centímetros numa viga de 14? Que é o que o pessoal tudo pede. Seção pequena, Não é né? nem Seção mínima. complicado, né? Não é nem complicado, né? É impossível. Por que que é impossível, então? Vamos lá, a gente tem uma viga de 14 centímetros e um tubo de 100, Um tubo de né? 10, Então, né? Comparando na mesma unidade, né? Uma viga de na 14 mesma com um tubo de unidade, 10, né? exatamente. Um tubo de viga de 14 e tubo de 10. O que que acontece? O que que a gente tem dentro dessa viga de 10, né? A gente tem que ter ali a seção de concreto e a seção de armadura. Aí vai entrar uma questão aqui que é bem um pouquinho mais avançada, assim, que eu digo de região. Onde essa obra vai ser executada? Essa obra vai ser executada numa região litorânea, essa obra vai ser executada numa região urbana, e tudo isso envolve o quê? O cobrimento da armadura. Então, a gente tem uma seção de concreto, dentro a gente tem a armadura. Esse cobrimento é uma distância da armadura entre a face da viga. Né? Então, se a gente vai fazer numa região litorânea, né, próximo ali da região marítima e tudo mais, a gente tem que considerar, sei lá, um cobrimento aí de 4 centímetros, né? Aí a gente já tem 24 não, desculpa. A gente tem 14 da viga, menos 4 de cobrimento, menos 4 de cobrimento, menos a armadura. Então, sobra esse espaço aqui que ainda a gente tem que desconsiderar 4 e 4 da parte interna da armadura para passar um tubo. Então, se a gente for ver, já está negativa essa medida, né? Não passa nada ali dentro. Então, a gente sempre tem que considerar essa questão do cobrimento, a região onde ela está sendo executada as obras. Então, se vai ser 4 cobrimentos, se vai ser 2, 2,5, enfim. Então, levar isso em consideração e sempre contar que da armadura tem que ter cobrimento nos dois lados, nas duas laterais dela, para poder passar um tubo no meio. Então, se for um tubo de 10, a gente vai ter que colocar uma viga aí, de repente, de 30 de largura, vai ter que engrossar a parede, ou vai ter que deixar dente na parede, né? Ou seja, né, Thaís, dá para botar Dá. um tubo de 100 dentro de uma viga. Só que daí, com isso, você vai acabar aumentando a largura dessa viga, principalmente, de forma... Vai praticamente dobrar o tamanho da viga, né? Às vezes pode ser uma solução, já fizemos isso, podia ser a melhor solução para o projeto, às vezes, né? Ou às vezes é uma solução ruim, né? Porque acaba gastando bastante concreto, aço em cima, embaixo, né? Para resolver tudo isso. Então, tem que se pensar bem com calma. Mas não dá, pessoal, numa parede lá, numa viga de espessura de parede normal, você colocar um tubo de 100 dentro. E até numa parede de 14, pensando no próprio tijolo, né, pessoal? De 14. Isso, Como é que tu vai rasgar? A gente foi numas obras, foi visitar aí um mês atrás em São Paulo, com alguns empreiteiros, eles mostraram muita coisa pra gente legal. Mas como é que tu vai botar numa parede de 14 e rasgar ali um rasgo pra botar um tubo de 10 lá dentro? Não dá. Tu acaba talhando a parede inteira, né? Então, tem toda essa questão. Então, o shaft, ele é uma coisa que, pra mim, eu acho assim, uma solução muito boa, né, para a parte hidrossanitária, a parte ali que a Sabrina tá falando. Resolve bastante coisa, resolve áreas, a gente bota junto ali também, né, a gente acaba botando outras coisas ali, sem agredir demais a estrutura, né, facilitando também para você depois poder fazer manutenção. Mas, Thaís, eu queria, ainda falando desse projeto aí, pessoal, eu queria uma coisa seguinte, ó, beleza, então a Sabrina fez todo esse estudo, passou para ti. Só para vocês terem noção, pessoal, isso não acontece assim, a Thaís terminou a estrutura dela, daí a Sabrina vai lá fazer o negócio dela, daí ela vê esses furos, daí volta pra Thaís, daí a Thaís vai analisar, porque no começo acontecia isso aqui dentro, assim. Isso gerava um retrabalho gigante e o projeto ficava muito tempo aqui dentro. Hoje não. Hoje a Thaís vai lançando a estrutura dela, a Sabrina já está lançando ali, pensando no shaft, aí começa as interferências. Antes da Thaís pensar em finalizar uma primeira proposta, ela já está sabendo onde é que estão os pontos críticos que a Sabrina está querendo colocar ali para ela. Tá? Geralmente assim. Então, só para vocês entenderem que vai crescendo praticamente junto, né? A criança vai crescendo junto. A gente vai aqui, cada mãe, cada madrinha aqui, ensinando uns valores aqui para essa criança. Mas assim, legal. Aí vocês definiram tudo. Como é que isso aparece lá? Como é que o pessoal tem que saber na obra onde é que esses furos que vocês decidiram, né? Isso aparece o quê? Na planta de forma? Isso, sabe? Eu tô pensando agora, legal, vocês pensaram tudo, tá tudo resolvido na cabeça de vocês. Mas como é que isso chega na obra? Bom, então agora eu posso compartilhar, né? Posso compartilhar a Acho tela que é o aqui? certo. Devo? Não pode? Deve? Deve. Tá, então eu vou mostrar aqui, é o mesmo projeto que a Sabrina tinha aberto, já tá aparecendo aí para vocês? Tá. Tá sim, Thaís.
Tá, então é o mesmo projeto que a Sabrina tem aberto ali, eu vou apresentar essa planta aqui, ó, do pavimento superior, que seria esse nível aqui, onde a gente tem maiores interferências, que é o que a Sabrina estava mostrando para vocês, né? Nessa viga aqui. Aí depois essa mesma tubulação lá vem, atravessa essa outra viga, né? E acaba indo lá, ó, atravessando mais uma viga e aí sim descendo aqui por um shaft, né? Então, bom, a gente teve 3 vigas perfuradas aqui, né? E aí, como a Ana falou, como que isso é apresentado lá na obra, como que isso é visualizado, né? Então, quando a gente faz o detalhamento do projeto, isso vai nos PDFs, que é os arquivos que chegam lá na obra, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, que seria a forma. Então, eu tenho a forma aqui do pavimento superior, que é aquela mesma que eu estava mostrando, ilustrando para vocês. E aí, a gente tem aquelas vigas, ó, que seria... Deixa eu mostrar para vocês, só posicionar. A nossa obra lá na planta, ela tá dessa forma. Tá? Nessa posição. Então, eu tenho uma furação nessa viga aqui, ó, que seria aquela lá de baixo, ó, e aí ela vem para cá, só para mim localizar aqui para vocês. Uhum. Bom, então eu tenho a forma nessa posição, então eu teria um furo aqui, ó, que Dá seria um zoom aquela mais viga aí, maior, um pouquinho mais. Isso, aí, ó. aqui, ó. E aí eu tenho essa viga, então, que é aquela viga mais alta lá, que tá chegando na esquadria, né? Então, eu tenho um furo aqui, ó, de 6 centímetros de diâmetro, né? Esse símbolozinho de diâmetro, 6 centímetros, e aqui o posicionamento da altura desse furo em relação à face da viga. Eu já vou mostrar isso em corte para visualizar melhor. Mas em planta seria isso. Então, eu tenho o tubo vindo aqui, ele passa por aqui, aí ele vem, faz a curva e vem para essa outra viga aqui, ó. Aí a gente tem o mesmo furo de 6 centímetros, porém a gente tem um caimento um pouquinho mais baixo aqui, que é a inclinação da tubulação, Porque né? vem descendo por gravidade ali, cada furo ele vai descendo mais ali, né? Para dar o escoamento do líquido, né? Que tem ali interior. Bom, então ele vem de lá, passa aqui, aí ele segue reto, e quando ele chega aqui, a gente tem um tubo maior. Então, de 6 centímetros, ele veio para 11 centímetros e uma inclinação ainda um pouquinho mais baixa. E aí é onde ele desce no shaft. É, exatamente, como está ilustrado aqui no projeto. Bom, então isso seria em forma, é o que é visualizado, né, a princípio aqui na forma. E aí a gente tem o detalhamento dessas vigas. Então, vou pegar, por exemplo, aqui a viga V316, que a gente tem um furo de 6 centímetros aqui e ela rebaixada em 20,3. Então, aqui Thaís, tu me permite só fazer uma observação? Permito. A Thaís está mostrando ali o furo de 6 e o furo de 11. Então, assim, só para contextualizar, a tubulação, ela não é de 6 centímetros, ela é de 50 centímetros nos 2 primeiros e depois ela é de 10. Exatamente. Só que, como se diz, a gente não pode deixar só o espaço, que a gente tem trabalhabilidade, os materiais, eles têm dilatação, então o furo, ele não é especificamente apenas o tamanho da tubulação, tá? E sempre joga um pouquinho a mais ali para ter essa trabalhabilidade, para aquele tubo não estar preso na viga, né, de certa forma, por essa questão de não dar trinca e tudo mais. Na verdade, assim, a gente deixa já um furo maior por conta da execução mesmo. Então, no momento da execução ali, o tubo em si é de 50 centímetros, como a Sabrina falou, 5 centímetros, 50 milímetros. Porém, a gente coloca um furo de 6 centímetros, seria um pouquinho maior para, no momento da execução, eles deixarem previsto ali algum tubo ou, né, algum material que respeita essa medida de 6 centímetros. E quando a estrutura estiver pronta, partir para a parte de execução ali da instalação hidrossanitária, eles poderem passar essa tubulação tranquilamente por dentro dessa de 6. Então, não é o tubo exato da tubulação em si ali projetada, né? Um pouquinho maior para ter essa facilidade na execução da obra mesmo. Bom, então seria isso, bem importante essa colocação da Sabrina, né? Então, esse tubo de 100, inclusive aqui o furo de 11, né? É um tubo de 10, então a gente já coloca um pouquinho acima também. E aí, como que isso fica, então, né? Voltando aqui para a viga V316, voltando aqui no detalhamento de vigas, vou dar um zoom aqui, ó, na V316. Como que isso é apresentado em corte, né? Então, a gente tem uma viga aqui com redução de seção, né? Só para apresentar um pouquinho, a gente tem aqui as seções dessa viga, então a gente tem uma seção menor, a seção aqui onde tem o furo, que seria esse local aqui, ó. Passa um corte bem ali, né? Isso, passa um corte exatamente no furo, aí a gente tem essa seção ilustrada e a outra seção onde não tem o furo, né? Para poder ilustrar aí o detalhamento correto, com os estribos e tudo mais. Então, aqui a gente teria, ó, o diâmetro, que é aquele diâmetro de 6 centímetros, uma armadura superior ao furo e uma armadura inferior ao furo. Aí a armadura superior consta aqui
e a armadura inferior consta aqui. Tem uma linhazinha aqui que está um pouquinho apagada, não está dando para enxergar no PDF aqui. Mas, enfim, essas são a armadura superior e inferior. E aí, aqui a gente consegue visualizar aquela medida, ó, 20,3 que estava lá na indicação na forma, ó, que seria a altura do furo. Então, a face da viga, a face do furo e o diâmetro dele. Então, essa seria em corte, né, como que é ilustrado o detalhamento desse furo aí em viga. Maravilha, Thaís, maravilha. É bem isso que eu queria que tu mostrasse. Agora eu acho que tu pode ir preparando outro projeto, Thaís. Enquanto isso, eu vou só colocar uma informação legal que o Júlio colocou aqui no chat também, que é a questão... Deixa eu só mudar aqui para nós três. Isso. Que é a questão seguinte, pessoal. Por que é importante? Legal, a gente definiu todas as furações, está bem pensado e tal. Por que é importante isso estar bem claro e ser deixado no momento da concretagem, digamos, né? Então o cara tá fazendo a forma, daí ele já consegue enxergar que tem os furos, ele consegue deixar uma passagem. Tem gente que deixa com um diâmetro de tubo, tem gente que faz uma caixinha da própria madeira ali para deixar, né? Então tem todas essas informações. Por quê, pessoal? Dá para fazer depois esses furos? Depois de concretado? Tá, né? Hoje tem aqueles equipamentos especiais para isso. Você vem lá, tá? O cara vem com aquela perfuratriz, né? Não sei o nome exato do equipamento, mas vem e faz o furo certinho no diâmetro que precisa, na altura também, sem problema, tá, pessoal? Eu acho uma baita solução. Só que essa solução hoje não é uma solução muito econômica. A gente teve um cliente agora que estava orçando para fazer isso depois ali na piscina dele, em torno, pessoal, de um furo de 100 desse, né? Que eles abrem um pouquinho maior também, em torno de praticamente R$1.000, dependendo da localização do Brasil, um furo. Né? Ali, por exemplo, a Thaís estava mostrando 3 furos. Uma tubulação que passava em 3 vigas. 3. Imagina tu fazer ele depois, já dá R$3.000. Né? Dependendo da situação, pessoal, vai dar 10 furos, 20 furos. Né? Tu paga 2 vezes os projetos. Então, ter essa informação, ter isso pensado, ter essa informação, tá nas pranchas para o pessoal poder botar em obra, é uma grande vantagem, porque vai com certeza gerar economia na obra. Ah, mas então eu não vou contratar aquele pessoal que fura, tá louco, que cara, não vão furar na obra mesmo com furadeira, com talhadeira. Boa sorte. Boa sorte para fazer isso. Porque, pessoal, é doído, não é fácil fazer isso no concreto, tá? Com a resistência do concreto. E o pessoal não consegue fazer só o furo, acaba rompendo mais, acaba saindo a armadura concreto da parte de baixo ali, tem que depois fazer uma caixaria de novo, grautear isso. Assim, demora um eterno, não fica uma qualidade muito boa. É difícil de se fazer. Eu nunca vi o pessoal conseguir fazer com qualidade esse furo sem ser um equipamento específico. Né? Um furo de 100, por exemplo. Então, acho que vale muito a pena se investir nessa solução de verificar tudo isso, quanto mais der. É óbvio, pessoal, que não dá para antecipar tudo, tem muita coisa que às vezes acaba sendo definido depois, no projeto de interiores, uma coisa assim, e acaba tendo que fazer uma furação dessa, mas aí é algo específico, não são todas as furações da obra, né? Então, acho que é uma grande vantagem isso já ser pensado e já vir num projeto para você, porque gera economia na obra, sim. Perfeito? Tá. Então, mostramos um case, pessoal. Furação, pensado, trocar ideia, não sei o que, apresentou na obra, a obra tá lá, tá resolvendo, tá deixando furo, tudo chuchu, beleza. Né? Mas agora, o que vocês vão mostrar pra gente, então, que foi diferente disso? Bom, então a gente tem um outro case aqui, que é onde a gente conseguiu solucionar, digamos assim, a estrutura, pensando não só na arquitetura, mas também no projeto hidrossanitário, né? Essas tubulações. Então, a princípio, até a gente tem aqui um históricozinho, eu e a Sabrina montamos aqui para mostrar como que estava a princípio essas interferências, e aí como que a gente chegou no resultado final. Bora mostrar esse projeto aí, então. Esse projeto, deixa eu compartilhar já a tela aqui para mostrar. Tu sabe, Ana Amélia, aquele filme do Matrix que o cara vai fazendo aquele desvio assim, ó? Sabe? Tipo isso. Foi a Thaís. Eu cheguei pra furar, a Thaís foi tipo, pá, desviando assim, ó. Foi legal. Esse projeto é bem legal, Gostei da referência, tá, Sabrina. Fez todo sentido. Ai, Matrix total. Sim. Bom, esse projeto aqui, então, é do arquiteto Rafael Nunes, né? É uma obra que vai ser executada, ou não sei se ela já iniciou a execução, mas em Bertioga, São Paulo. E a gente tinha uma proposta inicial que era bem padrão, né? Estrutura convencional, aí, concreto armado, lajes, pilares e vigas, lajes treliçadas a princípio, né? E aí depois a gente foi alterando essa modificação e eu já vou comentar um pouquinho melhor. Mas vamos lá, o que a gente tinha de início, assim, de interferência, né? Então a gente tinha lajes treliçadas aqui embaixo, unido com lajes nervuradas, enfim. Mas aqui no pavimento superior,
onde a gente tem aí bastante suítes, né? Os banheiros das suítes, né? Os banheiros das suítes, exatamente. Tem bastante quartos aqui em cima, assim, interferências com o estrutural. Aí, então, o que apareceu, né? Eu tinha a estrutura lá, moldadinha, bonitinha, né? A princípio, como a Sabrina falou, a gente tenta aí buscar, né, compatibilização inicialmente com a arquitetura e aí vem entrando o hidro e a gente vai detectando essas interferências. Então, aqui, por Sabrina fica exemplo... botando esses tubos tudo aí, né, Sabrina? Pô, porra, avacalhar com o negócio, tava tão bonitinho aí, ó. Ai, galera, desculpa, mas tem que passar em algum lugar. em algum lugar tem que passar, né? Não dá pra Me deixar lá em desculpa. cima. Não é Wi-Fi ainda? Não inventaram Wi-Fi Não. tubo pra Não. tubo de... Não. Não, Olha aí, pessoal ainda da não. inovação aí, da Deca, do Col, Poxa inventar vida. o vaso sanitário Wi-Fi, pô. Bom, então vamos lá. A gente tinha essa viga aqui, onde tinha bastante interferência, então tem um banheiro ali em cima, né? Então a gente tinha aqui embaixo, inclusive, poxa, podia estar com o arquitetônico aberto, né? Mas a gente tem um ambiente aqui todo aberto, então é porta-janela nessa lateral, nas laterais de lá, que dá acesso à parte externa da residência. Então essa parte aqui é toda uma sala de estar, de TV aberta, né? Então não teria como a gente passar algum shaft nela. Então, essas tubulações de banheiro teriam que ser jogadas para a lateral de lá, onde a gente tinha outro banheiro aqui no térreo, e aí posicionado o shaft. Aí, então, a gente teve essa interferência com essa viga aqui, né, buscando aí esconder as tubulações desse ambiente aqui conjugado e aberto, e outras tubulações aqui, ó, que são outros banheiros. Então, tem o banheiro aqui, tem uma tubulação ainda lá de pluvial, que vem de lá de cima, e teria que passar para o lado de cá, que, se eu não me engano, aqui é uma lavanderia, né, Sabrina? Daí é uma dispensa Um bem grande, depósito, um depósito. uma dispensa. E aí a gente colocaria esse shaft escondido aqui dentro também. Então a gente teria essas duas interferências a princípio, essa viga aqui e essa viga. Então a Sabrina veio, me apresentou e falou: Thaís, preciso, não tem outra alternativa. Se eu passar Amada, vem cá. se eu passar um shaft no meio dessa sala aí, não vai dar certo, vai ter intrigas aí com Rafael o me matava. Então, a gente começou a pensar em como solucionar a estrutura de uma forma que pudesse viabilizar a passagem dessas tubulações, né, para uns ambientes mais escondidos. Então, essa aqui seria a proposta inicial. Aí, uma segunda proposta que eu passei para a Sabrina, nessa questão aqui, ó, nesse lado, o que seria? A gente dividiria essas vigas e inverteria uma delas, que a gente tem uma alvenaria aqui em cima, então não teria problema. Então, a gente trabalhou com mais um pilarzinho. Aqui não poderia subir ela invertida, mas nessa região aqui dava certo. Então, inverti ela e falei para a Sabrina, passa elas todas por ali, que não vai dar problema. Então, ok, a princípio a gente tinha resolvido dessa forma, aqui conseguia passar as tubulações. E essa outra aqui, eu tinha reduzido a altura da viga. Então, tipo, a gente tinha uma viga ali de 45, 50, eu coloquei ela de 30 para ver se conseguia passar. E também conseguia solucionar ela aqui a princípio, reduzindo a altura de viga e passando a tubulação por baixo. Então, uma a gente inverteu, porque eu não conseguia reduzir a altura de viga, e a outra a gente reduziu a altura de viga. Então, até nesse momento, ok, a gente tinha uma estrutura basicamente aí resolvida com o hidro, né? Até aqui também foi uma outra solução. Ó, deixa eu pegar só o primeiro. Ui, esse BIM-Vision é bem ágil, rápido, acelerado. Ó, aqui nessa tubulação aqui eu também tinha essa interferência, que daí na segunda opção aqui a gente reduziu a altura de viga também, mas começou a apresentar alguns outros probleminhas aí, algumas outras questões de compatibilização com a arquitetura, e a gente chegou num molde final, que seria esse aqui que eu vou apresentar agora, que também resolveu a arquitetura, resolveu hidrossanitário. O que seria, né? A gente já estava trabalhando lá, a princípio, com lajes treliçadas e lajes nervuradas, né? Então, a gente pensou, por que não trazer um pouco mais da laje nervurada para o pavimento superior também, eliminar algumas vigas, né? Eliminar as lajes treliçadas e trabalhar com panos maiores de laje, retirando essas vigas, né? Eliminando um pouco de vigas e podendo dar mais passagem para as tubulações embaixo dessas lajes, escondendo elas dentro do forro, claro, né? Então, nessa segunda proposta, ó, antes a gente tinha aqui vigas, né? Ó, a gente tinha uma viga aqui, a gente tinha outra viga, que essa aqui até se manteve, mas como a gente trabalhou com lajes nervuradas aqui, ó, a gente eliminou aquela viga, deu uma passagem mais aberta, né, e para as tubulações. Aqui a gente ainda continuou com a viga, mas mesmo assim ainda, né, trabalhando com a laje nervurada, a gente consegue manter ela um pouquinho mais
viga faixa, que a gente acaba chamando aqui na estrutura, né? Para apenas fazer o travamento ali dos pilares, mas também aqui a gente manteve a passagem de tubulação, e nesse outro ponto aqui também, ó, a gente acabou trabalhando com laje nervurada em todo esse pano aqui, né? Capitéis nos pilares e eliminou a viga, então passagem de tubulação também bem tranquilo. Então é uma situação que antes, no projeto, no primeiro case, né, a gente tinha uma situação onde não tinha como trabalhar apenas com lajes nervuradas, porque a gente precisava de algumas vigas, inclusive ali para questões estéticas da arquitetura, então a gente tinha que fazer as passagens por ali, fazer as furações em vigas. Em alguns outros casos, como esse aqui, né, no segundo case, onde a gente consegue trabalhar com panos de lajes maiores, né, nesse caso a nervurada, a gente consegue dar uma abertura maior aí para passagem de tubulações sem a necessidade de ficar, né, furando muitas vigas. Basicamente, isso muito seria, legal. né? Muito legal ver isso aí. Pessoal, essa solução, para comentar com vocês. Ô, Thaís, a gente tem imagem da casa da arquitetura, né? Temos, já vou abrir ela aqui. Busca aí para nós, vai lá. Enquanto isso, eu vou falando pro pessoal aqui o seguinte, ó. Tu vê, foi mudando várias coisas na concepção, né? Tanto para compatibilizar com a arquitetura, por isso que eu quero mostrar a arquitetura agora para vocês aí também, né? Quanto para, deixa eu botar aqui, quanto para conversar com a estrutura, arquitetura e hidro, né? Por exemplo, né, inicialmente a gente sempre faz um questionário com o cliente para saber o tipo de laje. E a nossa primeira opção, o questionário, o cliente tinha respondido: eu quero usar laje treliçada, né? Que é o comum, é o que a gente mais usa aqui também e tal. Mas aí, percebendo todas essas nuances, a gente entendeu, por exemplo, que a laje nervurada, nesse caso, ela se enquadraria melhor para manter o conceito da arquitetura, né, permitir mais liberdade na estrutura e conseguir essa questão de compatibilização com o hidro. Então, isso que foi conversado, foi chamado também o Rafael, o arquiteto, ele participou das decisões, entendeu que seria uma mudança positiva para a obra, né? E aí a gente trouxe, então, essa solução. Então, às vezes, durante o projeto, vai mudando muita coisa de concepção de todos os projetos aqui, né, pessoal? Então, para a gente achar o melhor custo-benefício. Aí, uma coisa que eu sempre digo aqui no nosso mercado, pessoal, é que às vezes alguém chega ali, pega um projeto desse e diz assim: mas por que vocês não fizeram mais uma viga aqui e botaram laje treliçada, né? Então, porque tinha todas essas nuances, a gente fez a opção com laje treliçada. Então, nunca pegue um projeto de um colega, de um profissional, né, e venham num simples ponto de criticar porque você faria diferente. Você não participou de toda a conversa, você não sabe todas as premissas que essa obra tinha, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Legal, Thaís, tá mostrando aí já, né? Essa é a arquitetura, né, ó. Essa arquitetura e esse é aquele ambiente que eu comentei, que era todo aberto, né? Onde a gente tinha banheiros aqui em Não deixaram cima. a Sabrina descer um shaft aí no meio aí desse Não negócio deixaram. aí. É doida para compor ali a arquitetura, fazer uma bela descida assim, ó. Não deixa, não. Ainda Também bem que não deixaram, né? Ainda bem. nem tentei. Então, assim, pessoal, outra coisa que o pessoal também sempre, mas pô, precisa furar a viga, né? Deixa essa obra mesmo. Por que não passa por baixo da viga? Seria o ideal, né, Sabrinex? Aí eu tava feliz da vida, né? Não Daí precisava nem mexer Eu com a também, né? precisava isso nem tudo. nada, né? Só que, pessoal, geralmente o que acontece? O projeto arquitetônico, ele não foi deixado essa expectativa, porque para passar por baixo da viga, pessoal, a gente tem que ter um pé direito mais alto, né? Para justamente tu tem que contar aí uns 15, 20 centímetros a mais, digamos, tu tem o pé direito, aí tu tem a altura de uma viga, e tu tem mais a tubulação que vai passar ali, uma tubulação de 10, 12, depois ela vai fazendo aquele caimento, então não é só o 10 centímetros, né? Tu vai ter que deixar mais folga para passar. E na arquitetura não vem. Aqui é um belo exemplo, tu consegue ver essa linha de perimetral de viga dele ali, tá vendo, ó? Que não é uma linha alta, e aí as esquadrias são todas piso forro, né? Piso teto, então tu imagina se a gente lá dentro aumentasse mais 20 centímetros, ia ficar um dente, não ia casar com o conceito da arquitetura nunca. Ou isso tinha sido pensado realmente no projeto arquitetônico, para a gente poder passar essas vigas por baixo, né? Ou a gente ia... Tubulações por baixo. As tubulações por baixo, perdão. Ou a gente ia estragar a concepção do projeto, passando por baixo. Para nós seria muito fácil. Bota por baixo ali, deixa resolver isso aí, depois lá na obra aí se viram. Meu, gente, olha, né? O BIM é justamente para isso não acontecer. Porque quando chegasse lá na obra, ou ia ter que sair furando tudo, e aí ia ser uma grana alta,
E ainda eles não iam perguntar pra gente onde é que podia furar, onde é que não podia estar furando num lugar que, né, que é crítico pra viga, e às vezes tu tem uma patologia, uma fissura, alguma coisa por causa disso. Ou eles iam forrar tudo pra baixo e ia fazer um dente aí nessa sala aí, lá embaixo aí, pensa nesse forro lá dentro, assim, uns 30 centímetros mais baixo, e estragar justamente né, esse visual, esse conceito plano ali, tudo que o Rafael tanto batalhou pra fazer. Então a gente, Uhum. o projeto, eu ia cagar de um jeito e ia ser cagar do outro, então não ia dar certo, né? Aí agora aqui não, quando a gente pensa tudo isso em projeto, a gente colabora, a gente verifica tudo isso, pessoal, com arquitetura, com todas as disciplinas, a gente consegue fazer uma solução que vai chegar lá na obra e vai estar resolvida. Ninguém vai precisar pensar em como resolver uma coisa depois que às vezes não tem mais uma solução boa, né? E na parte projetual a gente consegue achar. Eu acho que isso é Sim. dos principais motivos que vale a pena quebrar a cabeça para resolver onde vai passar o bendito tubo, por exemplo, né? E, pessoal, eu vou dizer que quando a gente fazia projeto que não era em BIM, eu fiz muito projeto assim, a gente chegava a gente não conseguia visualizar tudo isso. Não era porque a gente não queria, mas porque a gente não tinha informação tão clara para enxergar todas essas nuances. E às vezes ia para a obra e tinha que se resolver lá na obra mesmo. Mas aí ou é custo, ou é prazo, ou não é a melhor solução quando está lá na obra. E aqui em projetos a gente consegue validar cada item desse aí. Né? Então eu acho sensacional. Então aqui, pessoal, a gente nem vai mostrar para vocês projeto de furação, projeto de coisa, porque na verdade a gente conseguiu evitar tudo isso. Foi um baita trabalho em conjunto de todos vocês aí, né? Então, no final, as meninas aqui, elas não brigam tanto assim. No final, a gente é tudo amigo. Às vezes a Sabrina deixa a Thaís sem dormir, umas coisas assim, mas é coisa tranquila, né, meninas? Isso aí. É isso aí, meninas. Vocês querem pontuar mais alguma coisa antes da gente fechar essa live, assim, e falar, ó, galera, furo, pode fazer? Pode. Tem que ser pensado? Muito. Pode furar em qualquer lugar? Não. Não. Dá para evitar? Dá, né? Concepção da arquitetura. E também na própria arquitetura. Então, ó, isso é uma dica, né? Pro arquiteto que eu não quero me incomodar com isso aqui. Dá-lhe um pé direito alto aí, mas não é o pé direito de impressão para o cliente, né? É o pé direito da obra. Altura entre pavimentos. É altura entre pavimentos, exatamente. De piso a piso. Esse tem que ser É, alto, né? deixar um espaço para forro, né, ali, tipo, que dê para colocar uma viga, que considere uma viga de 40, 45, mais, sei lá, uns 20 centímetros, 25, talvez Sabrina vai pedir um pouquinho mais. Tudo depende da distância que tem que chegar com o shaft, né? Pensar nos shafts também é uma coisa legal, né, Sabrina, no arquitetônico, né? Então, ali tu viu que a Sabrina ela vai pensando, vai tentando botar em banheiro, em dispensa, em área de serviço. Mas às vezes você já pode vir com uma marcaçãozinha e dizer assim, olha, né, eu pensei aqui pode ter um shaft. Se vai dar certo ou não, a gente vai validar para vocês depois, não tem problema, pessoal. Mas assim, se você já dizer assim, ó, aqui eu não me importo, aqui eu não me importo, aqui é tranquilo, de jeito nenhum na sala. Pode escrever isso para nós, né? O importante é a gente, porque assim, a gente está dentro do conceito. Às vezes o arquiteto ele comentou tanta coisa com o cliente na hora do briefing dele, na hora de projetar, e isso não chega toda essa história para nós. Então, a gente pensa, legal, aqui tem uma garagem, posso botar um shaft, né? Mas não, ali não, porque ali a gente falou pro cara que ia ficar lisinho assim, porque era o sonho dele não ter nada na garagem. Ok, mas eu não sabia disso, né? Então, quanto mais informação vier na arquitetura, às vezes umas previsões, também facilita, e não só facilita, pessoal, diminui o prazo, né? Porque a gente acaba já tendo algumas informações que diminuem o nosso tempo de pensar. E a gente sabe que hoje o cliente final, o cara da obra ali, ele quer construir, então ele só está pensando quando é que o projeto chega lá na mão dele para ele poder construir, com o pedreiro dele. E às vezes ele não enxerga todo esse pensamento, toda essa compatibilização, toda essa troca que tem que existir. Às vezes, pessoal, fazer 3 modelos de estrutura, validar e não sei o que, isso leva um tempo. A gente tem que fazer isso para poder achar a melhor solução, não é? A Thaís não fez assim, estralou o dedo e veio o outro modelo, né? Então tem que fazer, tem que validar, tem que verificar se está passando tudo. Então a gente precisa desse timing, precisa de poder fazer isso para o projeto sair redondo, com melhor custo-benefício e com todas essas soluções resolvidas, né? É isso aí. Bem isso. É isso? É isso. Finalizamos hoje, então, sem briga, não deu briga. Faça uma amizade com seu projetista estrutural, você precisa muito dele. Thaís tá aqui, ó. Seja amigo do seu projetista. Seja. Manda um cafezinho para ele, um chocolatinho, porque você vai precisar muito dele. E o arquiteto também. O arquiteto é um grande parceiro, às vezes, quando a gente está muito sufocada. Depende, cada projeto é, como se diz, é uma concepção, são desafios diferentes, mas o arquiteto sempre está com a gente ali. Tem hora que a Isadora mesmo teve um shaft ali numa área que a gente fez, mas ela falou, não, eu vou fazer depois
uma concepção em cima, vou ajudar, então eles também auxiliam muito a gente no desenrolar aí dos Ah, projetos. isso é verdade, cara. O arquiteto ele faz mágica pra esconder quadros, pra esconder Faz. shaft, pra esconder coisas Esconder assim, ó. pilar. Pra tá, né, deixar o pilar ali e ele acabar fazendo parte do ambiente e ficar legal, né? Cara, os caras são muito ninja nisso Então, aí, a gente viva a vê, né? imaginação dessa Viva, galera a aí, que criatividade eles da galera. fazem Amém, Jesus. acontecer. É isso aí. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Vamos deixar o assunto assim. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser compartilhar, pode mandar no nosso chat ali, no vídeo depois. Deixa eu voltar aqui no OBS para tirar. Agora ficou estranho. Aí, agora tá nós três. Então, quem quiser mandar dúvidas, perguntas, pode mandar. Pode entrar em contato pelo nosso Instagram aí também. Quiser mandar sugestão de novas lives, novos cases, mandem aí pra gente também. Quero agradecer a presença de todos. E eu acho que é isso, né, pessoal? Até a próxima. Vamos dar um tchauzinho aí, meninas. Falou, galera, pessoal, obrigadão. Tchau, tchau. Valeu!